Bom dia, como vão vocês? Vamos começar nossa apostila 2? Aulas 14 e 15, Química B. Ligações químicas. Ligação química significa promover a estabilidade do átomo. De que jeito? Os elementos químicos fazem ligações químicas de modo a ficarem com um número de elétrons na camada de valência igual ao dos gases nobres, 8 elétrons ou 2 no caso da camada ser a K. Essa hipótese ficou conhecida como regra do octeto. Todo átomo deve ter 8 elétrons na sua camada de valência ou o nível de valência completo. Por exemplo, aqui, nós temos o sódio e o cloro. O sódio tem 11 elétrons, distribuindo em camadas 2, 8 e 1. O cloro, 17 elétrons, distribuindo em camadas 2, 8 e 7. O sódio, ele tem 1 elétron na camada de valência. Para ele ter 8, ou ele doa esse 1, ou ele recebe 7. Ele faz o que é matematicamente mais fácil, ele doa 1. O cloro tem 7 na valência. Ou ele doa 7, ou ele recebe 1. O que é mais fácil para ele é receber 1. Então, o sódio tem 1 elétron a mais, para ficar com 8, e o cloro tem 1 elétron a menos, para ficar com 8 na valência. Então, ficaria assim as camadas de valência deles, né? Aqui, o Na, 2 na K, 8 na L e 1 na N. Certo? O cloro tem 2 na K, 8 na L e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons na N. Tá? Se ele perder um elétron, o sódio, ele vai ficar assim, com 8 na valência. E o cloro, se ele ganhar o elétron que era do sódio aqui, ele completa a camada M com 8, tá? Então, é isso que iria acontecer com cada um dos átomos. Eles iam ter a estabilidade eletrônica, ficando com 8 elétrons na camada de valência. Nós temos também aqui uma outra representação, que seria a representação de Lewis, né? Onde você representa apenas a camada de valência do elemento. Se você tiver um elemento magnésio, que é da família 2A, ele tem 2 elétrons para doar. E o cloro tem 7 na valência, então precisa receber 1. Então, o magnésio doa 1 para cá, esse ficou com 8, está completo. Só que ele ainda continua com 1. Então, ele vai precisar de outro cloro para poder doar o seu segundo elétron. Ficando, então, Mg2+, Cl menos Cl menos. Cruzando as cargas, né? O magnésio doa suas 2 cargas para o cloro e o cloro doa só uma carga para o magnésio. Nós vamos ficar com MgCl2, né? Então, o cátion e o ânion cruzam sem sinal as suas cargas, para poder atingir a estabilidade eletrônica. Vamos ver isso de uma outra forma? Para que aconteça a situação anterior, nós precisamos fazer uma ligação iônica. O que é uma ligação iônica? É uma atração eletrostática entre íons de cargas opostas. Ocorre entre os metais, pois eles têm a tendência a perder elétrons, ou seja, são os cátions, e um não metal, que tem a tendência a ganhar elétron, que são os ânions, tá? Então, como ficaria, né? O metal perde elétrons, fica com a quantidade de elétrons que ele perdeu e o número da carga do próton aqui. O ametal recebe elétron, então ele fica com a quantidade de elétrons que ele recebeu e o sinal de negativo, que ele fica com mais prótons do que elétrons, né? E aqui ele está falando que a carga do cátion vai para o ânion e a carga do ânion vem para o cátion sem sinal. Então, cátion e ânion cruza sem o sinal. Então, nós vamos ter aqui do ladinho uma
uma representação. De novo, nós vamos ver o sódio e o cloro, né? O sódio tem 11 elétrons, então ele tem 2, 8 e 1. Ele tem 1 elétron na valência, melhor é ele perder esse 1 elétron. Então, ele vai formar o íon Na+. O cloro tem 7 elétrons na valência. E ele quer ter 8, então ele vai receber 1 elétron. E ele vai ficar com a carga Cl-. Então, Na+, o positivo na frente, o negativo depois. O sinal de mais quer dizer 1, né? O 1 do sódio vem para o cloro e 1 do cloro vem para o sódio. Cruzam-se sem sinal, tá? Ou simplesmente ele escorrega e senta aqui do outro lado. Como a carga é 1, significa que eu tenho um Na e um Cl. Aqui no magnésio, o magnésio tem 12, 2, 8 e 2. Para ele ficar com 8, ele tem que perder 2 elétrons, certo? Formando o Mg2+. O cloro tem 7, para ficar com 8, ele recebe 1 elétron, formando Cl-. Então, Mg2+, Cl-, primeiro positivo, negativo depois. O 2 do magnésio vem para cá e o 1 do cloro vem para cá, formando Mg1Cl2. O 1 a gente não escreve, né? Então, ou ele cruza sem sinal ou ele simplesmente escorrega e senta do outro lado, tá? Para fazer a montagem da fórmula da substância, tá? Observa que essa fórmula tem igualdade de cargas, ó. Mais 2 vezes 1, mais 2. Menos 1 vezes 2, menos 2. Então, mais 2 com menos 2 vai dar 0. A fórmula, ela é neutra, ela não tem carga elétrica. Quais são as propriedades desses compostos? Os compostos iônicos, eles formam cristais, ó. Observa que vai ficar a carga negativa e a positiva totalmente organizada, sem espaço entre eles, então não tem como a carga elétrica fluir, porque ela não tem liberdade de movimento. Então, nesse composto formado, vai ser sempre formado cristais, que serão sólidos a 25 graus e 1 atm, ou seja, na temperatura ambiente, os compostos iônicos são cristais e sólidos. Se eu quiser derreter isso, eu preciso de altas temperaturas, tá? Se eu quiser derreter ou se eu quiser que entre em ebulição. Do jeito que tá, eles não conduzem corrente elétrica. Por que não conduzem corrente elétrica? Porque não existe liberdade de movimento dessas cargas elétricas, tá? Ele só vai conduzir corrente elétrica se ele tiver fundido, ou seja, derretido na forma líquida, aí vai ter espaço entre o cátion e o ânion, vai poder conduzir corrente. Ou se ele tiver dissolvido em água, também vai ter espaço entre o cátion e o ânion, que vai dar a movimentação da carga elétrica. O melhor solvente para um composto iônico é sempre a água. Vamos ver agora como fazer os exercícios. Vou passar umas orientações. Olha, eu vou fazer um pouco de cada exercício e vocês vão terminar todos para a nossa próxima aula, onde eu farei a correção, tá? E aí solicitarei tarefa. Na aula de hoje, vocês vão ter que terminar os exercícios da apostila. Então, vamos ver o exercício 1. Um produto polivitamínico contém em sua composição os seguintes íons: cátion, potássio, K+, cátion ferro 2, Fe2+, cátion cromo 3, Cr3+, ânion cloreto, Cl-, ânion iodeto, I-, ânion óxido, O2-, ânion sulfato, SO4, 2-. Sabendo que os compostos iônicos são resultados da combinação entre um cátion e um ânion, formando substâncias em que a carga total é igual a 0, escreva as fórmulas dos compostos iônicos a seguir. Então, iodeto de potássio. Então, iodeto, I-, potássio, K+.
A gente tem que escrever o positivo primeiro, o negativo depois. Cargas iguais, ó, a gente anula aqui em cima. Mais 1 com menos 1 cancela, vai ficar cair. Como esse aqui, ó, cair, iodeto de potássio. Iodeto de ferro 2. Iodeto é I-, ferro 2 é Fe2+. Cruza sem sinal, né? O 2 vem para cá e 1 vai para lá, formando Fe e 2, iodeto de ferro 2, tá? Então, vocês sempre vão colocar primeiro o positivo, depois o negativo e fazer o cruzamento, ou escorrega e senta. Já no exercício 2, a gente tem uma tabela periódica, né? Base de uma tabela periódica, ó. Vou colocar ele aqui em cima, só para mostrar. Estão vendo? Família 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18 da tabela, sódio, magnésio, oxigênio e flúor, tá? Eu coloquei aqui, ó. Vou só tentar ajustar, né? Porque eu mexi. Aqui, ó. Família 1, capacidade de doar 1 elétron, carga 1+. Família 2, capacidade de doar 2 elétrons, carga 2+. Família 13, carga 3+. Família 15, carga 3-. Carga 3-. Família 16, carga 2-. Família 17, 1-. Por quê? 15 para chegar em 18, falta 3. 16 para chegar em 18, falta 2. 17 para chegar em 18, falta 1. Então, ele fala, faça combinações 2 a 2, né? Para formar 4 compostos iônicos. Com esses dados, escreva a fórmula dos compostos formados pela combinação entre sódio e flúor. Então, sódio e flúor, ó. Sódio, família 1A, então ele é Na+. Flúor, família 17, então ele é 1-. Corta na origem, NaF, ou cruza sem sinal, NaF. A outra combinação, sódio com o oxigênio. Sódio é da 1+, e o oxigênio é da 2-. Cruza sem sinal, Na2O. Agora, vocês vão fazer as outras combinações, ok? No exercício 3, os compostos iônicos no nosso dia a dia são utilizados de várias maneiras. Observe a tabela a seguir. Flúor, número atômico 9, alumínio, número atômico 13, enxofre, número atômico 16, cálcio, número atômico 20. Você tem duas opções. Ou você vai pela tabela periódica e vê que o flúor é da família 17, então a carga dele é -1. Ou você vê que o cálcio é da família 2, a carga é +2. Ou você vai fazer a distribuição eletrônica, 20. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. 4s2 é a valência. Então, ele tem que perder 2 elétrons, a carga dele é 2+. O flúor, 1s2, 2s2, 2p5, valência, 7 elétrons. Então, ele vai receber 1 elétron, a carga dele é -1. Então, nós temos Ca2+, com F-, cruza sem sinal, CaF2. Exercício 4, ler com atenção o enunciado e o livro-texto e responder aos itens A, B, C, D nas linhas que estão na página 252. Depois do final do exercício é que vai ter a linha para você responder. Talvez o espaço seja pequeno para tudo que tem que ser escrito, ok? E o exercício 5 é a resposta pessoal. Espero que tenham entendido e que possam fazer os exercícios para a nossa próxima aula. Beijos!